Bom dia, gente. Vamos sentando, acalmando o coração aí. Eu queria só pedir hoje para que todo mundo ficasse durante o tempo que as crianças não estão na salinha, né? Quando elas estiverem na salinha, os professores vão ficar bem ligados nelas, né? Lá. Mas durante o tempo que as crianças não estão na salinha, eu queria pedir para que os pais ficassem bem de olho. A gente está em construção, né? Estamos com a parte lateral ali aberta também, sem a grade, né? Então, cada pai, se puder ficar responsável pelo seu filho durante esse tempo, seria muito bom, tá? Pra gente não ter nenhum problema, tá bom? Vou passar aqui pra Marga, nossa querida. Ai, meu Deus, me cobre que eu tô só. Amém, pessoal? O quê? Ah, tá. É uma alegria estar aqui nessa manhã, é um privilégio que Deus nos concede de termos esse tempo para pensarmos nas coisas que são de cima, para buscarmos as coisas que são de cima e não as que são da terra. Como diz Colossenses 3, há um convite para que a gente, como ressuscitados em Cristo, busquemos as coisas que são de cima, aonde Ele está assentado. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês morreram em Cristo e a vossa vida está escondida em Deus. Aqui está afirmando tudo que nós somos, tudo que já aconteceu na nossa vida. Portanto, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, sabe o que vai acontecer? Então eu e você nos manifestaremos juntamente com Ele, em glória. Então a nossa esperança em Jesus, ela ainda também vai acontecer. E aqui está dizendo, Colossenses 3, onde eu estou lendo: e a paz de Cristo, para a qual foste chamado em um corpo, domine o vosso coração e sede agradecidos. Eu vou repetir, para você se ligar e para mim também me ligar nessa manhã. A paz de Cristo, para a qual eu fui chamado. Eu queria que você repetisse comigo. A paz de Cristo, para a qual eu fui chamado. Essa paz tem que dominar o meu coração, né? Sabe como que ela domina? Quando você é agradecido. Quando a pessoa não é agradecida, já é sinal que ela já não tem mais paz. Ela pode achar que tem, mas não tem. Porque a prova de que você está em paz é você ser agradecido. Então é nessa manhã, eu quero assim estar abrindo meu coração para essas verdades, para que elas penetrem cada vez mais fundo no meu ser, no meu coração. E ainda para terminar, diz aqui: e a palavra de Cristo, ela habite em vós ricamente, ensinando-vos, admoestando-vos, animando um ao outro, com louvores, que a gente vai fazer agora, né, Maria? Com salmos, com hinos, e a gente se junta sempre louvando a Deus com gratidão. E tudo quanto você fizer, seja em palavras ou ações, fazei-o para o Senhor, dando sempre graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa palavra tem tocado bastante no meu coração ultimamente, e eu quero abrir o meu coração nessa manhã, porque nós queremos declarar aqui, Senhor, que nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua vida, do Teu Espírito a trabalhar em nossos corações, para que a gente possa sempre nos lembrar, sempre buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Nos cobre agora com o Teu sangue, a nossa mente, as nossas emoções, que nós possamos estar aqui inteiros neste lugar, que a gente leve cativo o nosso pensamento, que as distrações, que tudo que fique lá fora, e que agora esse tempo seja um tempo, Jesus, de quebrantamento, de entrega na Tua presença, de rendição, para que a gente possa dizer: Senhor, eu estou aqui, de corpo, de alma, de espírito, eu estou aqui,
abrindo os meus braços, meu coração, levantando para cima os meus olhos, dizendo: vem neste lugar, ministra os corações, abre os nossos olhos para que nós possamos entender, enxergar aquilo que tu tens, aquilo que tu queres para cada um de nós. Amém, Jesus. Amém. Gastarei minha vida
adorar. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Larará, larararará, larará, larararará. Amém. Amém. Glória a Deus. A Estelinha, obrigada, Estelinha. É pra Jesus. Que fofo. Acende o fogo. É isso aí, acende o fogo. Nós estamos precisando, Jesus. Vem. Acende o fogo, Senhor, nessa manhã, no nosso coração. E tudo que não presta, Jesus, vem queimar. Todos os lixos, todos os entulhos, todas as broncas e mágoas e tudo aquilo que é menos vida, sabe? É só menos vida para mim e para você. A gente possa ser nessa manhã aquecido por esse fogo do Espírito e que essa visão que um dia Jesus deu para mim e para você, que ela nunca morra, mas que a gente continue olhando fixo naquilo que o Senhor tem inspirado a gente para ser e para viver. E eu quero nessa manhã fazer essa oração para Jesus, porque nós somos muito suscetíveis aos acontecimentos, às situações, aos nossos próprios sentimentos que trabalham contra a gente, mas que nessa manhã, pelo poder do Espírito, nós possamos ser inflamados e que Ele opere no nosso interior esse milagre, né? De não sermos afetados e abalados tanto assim por esse mundo caído, onde a gente está, por enquanto, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Jesus é que falou isso. E eu quero dizer nessa manhã, levantar minha mão e dizer: Senhor, eu estou aqui, mas eu não quero ser daqui, eu quero ser de lá, da outra pátria. Amém? Quantos podem dizer amém nessa manhã? Amém. E na minha fraqueza eu me rendo, na minha fraqueza eu me coloco diante de Ti, porque a vida cristã é um milagre, não é uma coisa minha, não é do homem, é o Espírito trabalhando em mim, é o Espírito operando em mim, mas para isso eu preciso me abrir. Por isso eu quero novamente cantar essa música. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende, Jesus. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim. Nem a
acende o fogo em mim. 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 Acende, Senhor. Acende o fogo em mim. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. A Estela que puxa aqui os aplausos, né? É para Jesus, viu, Estela? Eu queria a música que a Olivia gosta aí. É, Tu és o Rei. Né, Olivia, que tu gosta dessa música? É, qual o caso? Não, primeiro. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Oh, neste lugar, neste lugar, neste lugar. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Glória a Deus. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar, neste lugar, neste lugar, neste lugar. Aleluia, glória
só queria, para encerrar, só falar uma coisa. Toda vez que eu canto essa música, quando eu canto, eu lembro. Sabe qual é o lugar que ele ruge? É o lugar que ele brilha. É na tua mente. É dentro de ti. Ele está sempre rugindo na nossa mente, todo dia. Todo dia ele está falando, todo dia ele está usando alguém, todo dia vem uma palavra, todo dia vem uma mensagem. É o leão rugindo. Às vezes a gente pensa numa coisa portentosa, o leão rugindo, a gente acha assim, um estrondo, um acontecimento muito grande. Não, é dentro de ti o acontecimento maior. Ele convence você, ele chama você. Filho meu, dá-me teu coração, ouve a minha palavra. Vigia, minha filha, fecha mais a sua boquinha, entende mais o meu chamado. Para de perder tempo, para de ser tão briguento, para de se incomodar tanto com pequenas coisas. É um leão rugindo em você e em mim. E às vezes a gente é tão duro que a gente acha que não é ele. E é ele, porque ele é, ao mesmo tempo que ele é leão, ele brilha como uma estrela. E você tem que olhar para cima para ver a estrela brilhar. Senão ela está lá brilhando e você está tão olhando para baixo que você não vê estrela coisa nenhuma. Então eu só queria cantar com você, para a gente assim despertar nessa manhã para esse chamamento, para esse rugido do leão. A minha mente, Jesus, é o teu lugar. É o lugar aonde tu queres falar. Ele é a estrela da manhã, Magdinha. Vai lá, me ajuda. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Oh, neste lugar, neste lugar, neste lugar, neste lugar, neste lugar. É claro. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol. Que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Amém. Aleluia. Que a luz do sol. Amém. É isso aí, meus queridos. Vamos estar meditando sobre isso. Nada mais é mais grandioso que o astro sol, né? Ele ilumina tudo, a terra inteira. Mas aqui está dizendo que a luz de Jesus, ela é mais clara do que o sol. Amém? As criancinhas podem ir para a salinha, bem bonitinhos. Deixa aqui na minha cadeira. Obrigada, meu querida, né? Eu não posso descer.
Ei. Foi? Benção, graças a Deus. Tá feliz aí, irmão? Não tá aparecendo, não. Sua cara não tá dizendo que você tá feliz. Tá feliz aí, irmão? Graças a Deus, aleluia. Eu estou feliz de poder compartilhar aqui nessa manhã, porque eu tenho, olhando assim para o rosto dos irmãos, eu vou ter que fazer assim para ler e assim para olhar para os rostos dos irmãos, né? O médico da nossa família, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, ele falou para mim, quando você tiver 40, você não vai mais enxergar de perto. O cara era um profeta, né? 39 anos eu tive que começar a usar óculos de leitura, né? Aí agora, essa semana passada, eu tive a próxima profecia, né? Que eu também não vou enxergar de longe, né? Eu já não estou enxergando mais de longe mesmo. Estou precisando de um óculos. Esse é o homem natural, né? É o nosso corpo se deteriorando, né? A gente ficando velho. E aí as coisas não vão funcionando direito. Mas a gente pode enxergar a nossa vida, a gente pode enxergar as circunstâncias, a gente pode enxergar o próximo com as lentes de Jesus Cristo, amém? A gente pode enxergar toda a nossa vida e tudo que nos cerca através da visão que o nosso Jesus tem a respeito das coisas. E esse é a grande verdade e a grande alegria do meu coração nessa manhã, é porque a gente pode olhar para o nosso irmão como Jesus olha. A gente pode olhar para as circunstâncias da vida como Jesus enxerga. E a gente pode viver a nossa vida como Jesus viveu a dele, nessa terra, fazendo as coisas que ele fez, né? E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, ele falou que a gente faria coisas ainda maiores, porque ele está lá, na presença do Pai, intercedendo por nós, né? Ele compartilhou conosco, ele enviou para nós o seu Espírito Santo. E hoje a gente pode desfrutar dessa adoção, dessa filiação, dessa família maravilhosa que é a família de Deus. E cada um de nós aqui nessa manhã fazemos parte dessa família. Amém? Eu não queria ler nenhum texto específico, né? Mas eu vou citar alguns aqui, se você quiser acompanhar. Eu peguei 2 textos, um texto está lá em Gênesis, no capítulo 18. E quem conhece a história de Abraão, foi quando Deus veio à terra, né, e fez algumas promessas a Abraão. E tem lá um texto que não é muito amigável não, né, que é aquela destruição de Sodoma e Gomorra, né, que caiu fogo do céu sobre a cidade, destruiu tudo lá. Mas aconteceu uma coisa curiosa antes de tudo aquilo. Deus, ele vem à terra e aí ele diz uma coisa. Ele estava em conselho, ele estava com os seus ali e ele comenta, ele fala assim, eu tenho que contar isso para Abraão. Eu tenho que contar o intento do meu coração para o meu amigo Abraão. E isso é impressionante. A gente pensar que Deus pode chamar um de nós de amigo. Pode considerar um de nós como amigo. Não é o Abraão dizendo que é amigo de Deus. Não é o crente, né? O cara que é crente, que nem a gente assim, falando que a gente é amigo de Deus. Mas é Deus falando, meu amigo Abraão. Meu amigo Carlão, meu amigo Cláudio, minha amiga Marga. Ah não, Carlão, isso é loucura, isso que você está falando é bobagem. Não, Deus não vai me chamar de amigo assim. Ele conhece o meu coração, Ele sabe que eu sou pó. Ele sabe que eu não funciono direito, que eu tenho os meus problemas, né? Mas aí, lá em João, no capítulo 15, no versículo 15, Jesus está dizendo isso para nós. E Ele fala assim, ó, isso assim, né? Milhares de anos depois aí de Abraão, está Jesus dizendo assim, eu já não vos chamarei servos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho-vos chamado de amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Ou seja, a gente vê lá no Velho Testamento, Deus chamando Abraão de amigo, e agora a gente vê Jesus chamando a gente de amigos. Dizendo assim, eu não chamo mais vocês de servos. Porque eu já abri com vocês a minha intimidade, eu já abri com vocês, eu já dei para vocês
assentar na minha mesa, eu já entreguei para vocês a minha herança, eu já dei por vocês a minha vida, né? A palavra do Senhor diz assim que ele estando com os seus, né, no caso ali falando dos discípulos, a palavra de Deus diz que ele os amou até o fim, ele os amou até o último dia. E ele diz a mesma coisa para nós logo em seguida, ele fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente vê o nosso Jesus relacional, alguém que ama, alguém que fala do seu coração, alguém que abriu a sua intimidade, aquele que mostrou tudo, que entregou tudo, que deu tudo, para que a gente pudesse ter todas as coisas. E a palavra de Deus diz mesmo, que ele juntamente com Cristo, ele nos deu todas as coisas. Todas as coisas. Imagina o que são todas as coisas. É impressionante, nosso Deus é impressionante. Ele escolheu viver em conselho, ele mesmo diz lá em Gênesis que não é bom que o homem esteja só. No Salmo 68, ele diz que faz o solitário habitar em família, né? Eu não sei assim, quantos solitários estão sentados aqui nesse auditório hoje, que foram solitários, que andaram solitários, e descobriram, e agora sendo adotados por Cristo, estão agora na família de Deus, desfrutando da comunhão, desfrutando da presença do Espírito Santo, né? Desfrutando de toda a capacitação do Senhor, para não ser apenas pessoas que vivem para sobreviver aí nessa vida, trabalhar e, sei lá, né? E correr atrás do sustento, mas que além disso tem uma identidade, tem um DNA, uma coisa que vem do céu, né, para manifestar o caráter, a glória, a graça de Cristo para as outras pessoas, né? Ele nos chama, nos assenta na mesa dele, nos põe um anel no dedo, nos coroa, nos dá uma veste de linho fino, porque a palavra de Deus diz que Jesus morreu para perdoar todos os nossos pecados, ele purifica a gente de toda injustiça, né? E a gente consegue andar nesse caminho, compartilhando a nossa fé, compartilhando aquilo que a gente recebeu dele para outras pessoas, e a gente vê as outras pessoas conhecendo essa palavra e sendo transformadas também, e entendendo que agora são família. Gente, isso é tremendo, isso é fantástico, né? E isso assim nos arremete para outro tipo de relação, não é aquela relação religiosa, aquela coisa de cumprir uma regra, aquela coisa de obedecer uma hierarquia, mas é realmente uma família, da gente compartilhar o nosso coração com os outros, da gente abrir o nosso coração e o nosso irmão saber que nós não somos a gente não é nenhum santo, nenhum super-homem, né? A gente não é nenhum ser extraterrestre, mas a gente é comum, é normal, a gente tem os nossos erros, a gente tem as nossas falhas, mas aí a gente tem esse entendimento que andando juntos nesse caminho excelente, caminho sobremodo excelente, diz a palavra, a gente vai conseguir fazer coisas grandes, né? E o que é grande para Deus, irmãos? O que pode ser grande para um Deus que criou esse universo inteiro, que criou essa terra toda? O que é grande para um Deus que criou a gente? Cara, olha para o teu corpo, olha para o universo, olha para todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é fantástico. Então, o que pode surpreender a Deus? O que pode comover a Deus? O que pode fazer Deus achar aquilo legal, aquilo bom? É quando a gente consegue entender que nós somos dessa família, quando a gente consegue entender que nós devemos amar o nosso irmão, quando a gente consegue entender que todas as coisas que a gente faz, não é para nós mesmos, não é a lei da selva, não é a lei da sobrevivência, mas é viver uma vida abundante diante do Senhor, uma vida de compartilhar, uma vida de entregar algo bom para os nossos irmãos, uma vida de ter... Eu estava pensando um negócio assim, eu gosto de cozinhar. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que gostam também, né? O Joãozinho gosta, sei, já ouvi ele falar muito disso, né? Cozinhar. E qual que é o maior prazer de você cozinhar, meu irmão? É ver os outros comer a tua comida. Não é você cozinhar para você. O mais gostoso de tudo
É cozinhar para o pessoal, chamar o pessoal para a tua casa, sentar na mesa, né? Servir aquela comida e você vê que a pessoa falou, meu Deus, que comida gostosa, que maravilha, né? E a pessoa se alegra, né? Eu sou do esquadrão dos gordinhos, então assim, eu gosto bastante de comer, sabe? Eu acho que comer é um negócio fantástico. E cozinhar para os outros, o prazer que tem de cozinhar para os outros é justamente você ver que a pessoa que você convidou para comer a sua comida, ele está se deleitando com aquela comida. E a gente tem que viver, a nossa vida tem que ser assim. A gente tem que entregar algo para as pessoas, que as pessoas fiquem felizes, que as pessoas fiquem satisfeitas, que as pessoas se sintam saciadas, acolhidas, amadas. Sabe, irmãos? Esse é o desafio. E eu vou falar um negócio para você, quando a gente pensa em caminho estreito, né? Porque Jesus ele falou que o caminho é estreito. E o caminho que leva para a perdição, ele é largo, né? E aí, às vezes, a gente pensa um monte de coisa, porque eu que sou meio velho na fé já, a gente meio que pensa assim, nas coisas ruins, né? Naquelas coisas do capeta mesmo, né? Aí você pensa no caminho estreito, você pensa no caminho cheio de espinho, né? Com os espinheiros batendo na tua cara, arrancando sangue, né? Tem aquela cena assim, de filme de terror, assim, de filme. Mas o caminho é estreito, sabe por quê? Porque nesse caminho a gente vai ter que abrir a nossa vida para as pessoas. É porque nesse caminho a gente não tem lugar para orgulho. A gente não tem lugar para reserva. O caminho é estreito, irmãos, porque nós vamos abrir tudo para todo mundo. Sabe por que o caminho é estreito, irmão? Porque a gente vai ser traído, a gente vai ser frustrado, a gente vai ser enganado. Mas, irmãos, é por uma boa causa. É por uma boa causa. E não é porque a gente vai ser traído, enganado e frustrado e decepcionado que a gente vai deixar de abrir o nosso coração. A gente vai continuar abrindo ele. E a gente vai deixar as pessoas entrando. E algumas pessoas, por não conhecer, por não se deixarem tratar por Deus, elas vão nos tratar mal, elas vão nos roubar, elas vão agir errado com a gente. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente tem condições de suportar esse caminho, em amor, a gente tem condições de suportar esse caminho em Cristo, e a gente não vai ser destruído por conta disso. Nós vamos abrir o nosso coração não vai ter cerca, e nós vamos receber a todos dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, nós vamos adotar pessoas, e o caminho não vai ser fácil não, porque assim, ó, dá uma olhada para dentro de você mesmo, você sabe que você não é perfeito. Eu não sei quantos que estão aqui, que já traíram os amigos, já brigaram com gente, já fizeram coisa errada. Eu já fiz muita coisa errada, já traí meus amigos também. E a gente vai passar por isso. Esse é o caminho estreito. É o caminho de abrir completamente a nossa vida. E não ter reservas. E não se preocupar em ser roubado em alguma coisa. Sabe por quê, irmão? Porque nós vamos sempre ter com abundância. Deus sempre vai nos dar a boa palavra, a boa semente. Deus sempre vai suprir todas as nossas necessidades. Então, nós somos o povo que pode ser roubado. Nós somos o povo que podemos ser enganados por alguém. Que discurso maluco, né? Vocês devem estar pensando assim, não, esse bicho é louco. Não é loucura, irmão. Porque se isso é loucura, então o nosso Jesus é louco. Porque Ele entregou tudo. E Ele recebeu a todos. Ele acolheu a todos. E é para isso que Ele nos chama. E isso é viver abundantemente. Isso é viver fora da zona de conforto. Isso é viver fora da lei da sobrevivência, da lei da selva, aonde a gente só olha para o próprio umbigo, aonde a gente separa as melhores coisas para nós e dá as sobras para os outros. Aí a gente sai dessa dimensão da lei da selva, essa dimensão da sobrevivência, e aí a gente começa a realmente viver uma vida abundante, e não só sobreviver. Viver uma vida abundante é viver uma aventura, né? É viver né? Você sabe, alguém aqui já foi em Natal, quando você entra no bug,
e o cara vai te levar para passear nas dunas, e ele pergunta assim, com emoção ou sem emoção? Se você falar sem emoção, ele vai andar nas dunas ali. Se você falar com emoção, ele vai dar cavalo de pau, ele vai rodar, ele vai fazer um monte de coisa. E aí dá aquele frio na barriga, você pensa que você vai cair fora do bug, você pensa que você vai morrer, né? Aí você chega no final da viagem com aquela adrenalina alta, assim. Jesus chama a gente para uma vida com adrenalina, irmão. Uma vida com emoção. É uma vida de desafio. É uma vida onde a gente se expõe. E aí, amigão, Deus vai conduzir a tua vida. E vai ser uma aventura. Porque nessa aventura você vai sofrer muitas coisas. Mas você também vai colher muitas coisas, porque a semente que você vai semear é perfeita. A semente que nós vamos entregar para os nossos irmãos é a palavra do Senhor, que é rica. A semente que nós vamos entregar para os nossos irmãos é a nossa própria vida. E Jesus, lá no capítulo 15 de João, ele ainda fala assim, não há amor maior do que esse, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Não é isso que ele falou? Foi Jesus que falou. Ele não mandou a gente se preservar, ele não mandou a gente se cuidar, ele não mandou a gente se reservar, ele não mandou a gente ir para um mosteiro e entrar lá dentro de 4 paredes e ficar ali quietinho, fazendo orações. Ele mandou a gente se entregar. Ele mandou a gente ir para a cruz. E às vezes a gente pensa na cruz também, porque a cruz é um lugar de morte. Então você pensa em prego, em pancada, em chicotada. Você começa a pensar nisso aí tudo. Mas a cruz que a gente precisa carregar, na verdade, é a gente andar como Jesus andou, mesmo sendo limitados. Mesmo tendo dificuldades, a gente conseguir andar nesse caminho. Amém? Esse é o caminho estreito, irmão. Caminho estreito não é um caminho de espinhos ali, é a coisa feia. É uma coisa bonita, é um caminho de entrega. E a única coisa que vai nos impedir de andar nesse caminho é o nosso orgulho, é a nossa iniquidade, é a gente querer defender o nosso direito. O que vai impedir da gente andar nesse caminho é o nosso egoísmo. O que vai impedir da gente andar nesse caminho é a gente entender que quem precisa sobreviver somos nós. Mas quando a gente entender que a gente não precisa sobreviver, mas a gente tem que viver intensamente esse caminho, nós vamos passar pelo caminho estreito e vamos sair do outro lado, irmãos. Vocês estão me entendendo? Está complicado de entender? Não, né? Porque às vezes também sou limitado na minha comunicação, então vocês me perdoam, vocês não entenderem alguma coisa aí, você grita, Carlão, você é doido, está falando bobagem aí. Então Deus está sempre falando em família, sempre falando em amor. O maior mandamento é amar uns aos outros. E Jesus ele diz que esse mandamento resume toda a lei e os profetas. Olha que maluquice. Você vai pegar todos os livros da Bíblia, todas as profecias, todos os livros de sabedoria, todos os evangelhos, todas as cartas, todas as epístolas dos apóstolos às igrejas. E você pode resumir tudo em uma só frase, em um só mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Que loucura! Eu queria dar um rolê na Bíblia agora com vocês, assim, ó, falando a respeito das coisas que Jesus fez no seu ministério. Olha que coisa, lá em João, no capítulo 2, a gente vê o primeiro milagre de Jesus e o primeiro ato de Jesus no seu ministério. Ele é convidado, né? Havia um casal, eles eram amigos de Maria, mãe de Jesus, e eles convidam Maria para o casamento. Jesus vai junto com a mãe dele, né? Acredito que os irmãos de Jesus também estavam lá presentes. E eles vão para esse lugar, assistir esse casamento, participando de uma festa, né? Às vezes a gente fica crente, aí a gente pensa assim, não vou mais em festa, não vou mais andar com aquele pessoal, né? Vou me santificar, né? E a gente vê Jesus no casamento dos amigos, fazendo ali. Ele escolheu aquele momento, aquele lugar para fazer o primeiro milagre, começar o seu ministério, numa festa de casamento.
E é interessante, porque o milagre foi fazer a água transformada em vinho. Ele podia ter feito o contrário, né? Ele podia ter transformado o vinho em água. Não, eu vou transformar esse vinho todo em água, que é para a turma não se embebedar, não tomar, né? Então eu vou transformar o vinho todo em água. Não, ele transformou água em vinho. E a palavra de Deus diz que naquele dia ele restaura, ele salvou o casamento, ele salvou os noivos, porque ele trouxe de volta o vinho que representa a alegria. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, num casamento, né? Em Lucas 10, do 38 para frente, você vê Jesus indo a um povoado, e aí uma mulher, Marta, que tinha uma irmã chamada Maria, convida Jesus para ir para a casa dela. E ali Marta prepara um rango ali para Jesus e para os seus discípulos, e eles vão lá para o lado de fora da casa e começam a compartilhar a palavra, e as pessoas em volta. Vocês conhecem a história, né? E toda vez que a gente lê esse texto, né, alguém fala sobre, não, porque Marta escolheu o trabalho, Maria escolheu a melhor parte, que foi estar ao pé de Jesus, né? Tá tudo bem, tem essa pregação aí. Mas eu quero chamar a tua atenção, que Jesus estava na casa de uma família, e aí ele compartilhou a palavra ali, e se você acompanhar, se você pensar melhor, você vai ver que essa Marta e Maria, elas eram irmãs de Lázaro, né, que se tornou amigo de Jesus, assim como Marta e Maria também, eles eram amigos de Jesus, amigos pessoais de Jesus. E aí quando Lázaro morreu, né, quando Lázaro foi acometido de uma doença e morreu, foi aquele texto que Jesus chora, Jesus se comove com a morte do amigo. Então nós estamos falando aqui, ó, Jesus ele não andava levitando, ele não andava em posição de lótus, ele não andava soltando fogo pela mão, pelo nariz ou pelos olhos, né? Ele não andava dando kamehameha nos outros. Ele andava como uma pessoa normal, ele ia no casamento, lá no casamento ele manifestava a glória de Deus, ele ia na casa dos amigos, ele sentava na mesa, ele conversava com as pessoas, ele se ligava às pessoas, ele se relacionava com as pessoas. Quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, Jesus se emociona. Né? Outra vez, quando Jesus se emociona, não sei se você já percebeu isso, foi quando ele chegou na frente de Jerusalém, e ele contempla a cidade, e ele chora, e ele diz assim, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Às vezes você lê esse texto, você acha, sei lá, galinha, pintinho, que lance que é esse? Irmão, pensa, é Jesus falando, ele olha para a cidade, ele fala assim, nossa, quantas vezes eu quis ajuntar vocês? Quantas vezes eu quis colocar vocês embaixo das minhas asas? Né? É isso que Jesus está falando. Então Jesus ele se emocionava, né, com a relação, né? Graças a Deus. Aí você vê ele na casa de Zaqueu, lá em Lucas 19. Naquele dia chegou salvação na casa daquele irmão. Você vê ele em Lucas 7, lá na casa de Simão também. Naquele momento que a mulher pecadora vem e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, né? Jogou o óleo, né? o bálsamo ali, e enxugava com os cabelos e chorava, né? E as pessoas julgavam Jesus, falavam assim, olha, se esse cara fosse profeta mesmo, ele não tinha deixado essa mulher tocar nele, porque essa mulher é pecadora. Como se os outros que estivessem na sala não fossem pecadores. Como se as pessoas que estavam ali naquela casa não tivessem nenhum pecado. Né? Como foi que Jesus tratou aquela mulher que foi pega em adultério, foi levada para ele para ser apedrejada? Jesus, ele simplesmente confrontou as pessoas, falou assim, gente, deixa de ser hipócrita. Quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando a mulher levanta a cabeça, ele vira e fala, e aí, filha? Quem te condenou? Ninguém, Senhor. Então eu também não te condeno. Esse é Jesus falando, irmãos. É o santo, né? É o Senhor que a gente adora. É o nosso mestre. Nosso irmão mais velho, né? E ele mesmo não condenou as pessoas, não julgou as pessoas. Antes ele amou todas as pessoas. E aí, continuando falando, em Mateus 26 também, que ele chama Judas de amigo, mesmo sabendo que estava sendo traído. É lá em Lucas 22, lá na última ceia, que ele fala assim, ó, tenho desejado ardentemente
comer essa última Páscoa com vocês, antes da minha morte. Jesus sentado ali naquela mesa com os amigos e dizendo para eles: eu tenho desejado ardentemente esse momento. Eu estou citando todos esses textos, porque eu vou falar um negócio, irmãos. Nós temos que seguir os passos de Jesus. A gente tem que desejar ardentemente estar com os nossos irmãos, à mesa, comendo um pão de queijo, fazendo um churrasquinho, falando do Senhor. Ó, alguém que gosta de churrasco aí. Nós temos que desejar ardentemente conhecer novos amigos, fazer novas amizades. Uma vez eu ouvi o Paulo Júnior pregando sobre relação e ele falou uma coisa fantástica. E depois disso aí, isso meio que mudou minha vida. Ele falou que quando Jesus encontra lá os discípulos, eles estavam consertando as redes, né? Fazendo nós nas redes. E aí ele disse assim, olha, esses nós nas redes são as relações que Deus nos dá nessa vida. As pessoas que a gente conhece. É um nó na nossa rede. Aí um dia eu ouvi a Kellen do Gilberto pregando lá, falando para as mulheres, e ela usou o termo rede de segurança. Irmão, como é fantástico pensar dessa forma. Que cada uma das nossas amizades, cada relação que Deus nos dá na nossa vida, é um nozinho na nossa rede. Na nossa rede que pesca peixe, na nossa rede que traz o sustento, mas também na nossa rede de segurança. Na nossa rede que nos sustenta como pessoas. O que eu seria? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei o que eu seria sem os amigos. Eu não sei, irmãos, o que eu seria sem os amigos que Deus me deu na caminhada. E para seguir os passos de Jesus, porque às vezes a gente fala assim, seguir os passos de Jesus, aí a gente já pensa em apanhar, já pensa em tomar bastão na cabeça, usar coroa de espinho. A gente começa a pensar só nas coisas ruins. Mas seguir os passos de Jesus é justamente isso. É sentar com as pessoas para falar da palavra. É ter uma relação real com as pessoas aonde a gente está exposto, onde a gente está aberto, aonde todo o nosso coração está ali. E a gente ter uma ligação com as pessoas que vai formando essa rede de segurança. Hoje eu posso dizer para vocês assim, eu me sinto na família de Deus, ó. Eu vim do histórico assim, ó, meu pai foi embora quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, nunca mais voltou. Eu cresci minha vida totalmente revoltado, fazendo um monte de coisa que eu não deveria fazer, botando a culpa no coitado do meu pai. Né? A minha mãe também não conseguiu ser uma mulher presente, eu acabei sendo criado pela minha avó. Né? E mais para frente acabou que a minha avó me rejeitou também, porque ela me devolveu para minha mãe e eu me senti rejeitado. E aí eu tive meus problemas, né? Gerou muita terapia, gerou muito toma remédio, gerou... Mas aí quando eu comecei a entender que eu fui inserido no seio da família de Deus, e essa família é real, e tudo que está na palavra, as promessas que estão na palavra sobre a minha vida são reais, e elas realmente acontecem, elas realmente se cumprem na minha vida. E eu comecei a entender que eu estava nessa família, que eu podia sentar nessa mesa e compartilhar dessa Páscoa, né? Aí eu comecei a entender que eu tinha uma rede de segurança. Eu comecei a entender que eu fazia parte de alguma coisa. E eu comecei a entender que a minha relação com Deus e com as pessoas não é uma relação religiosa. Não é uma relação de um dogma, de uma doutrina, de uma religião, de uma cartilha. São relações reais, elas acontecem. E eu vou falar um negócio, irmãos, eu me sinto muito seguro no seio da família de Deus. Eu tenho muitos amigos que já me puxaram a orelha, que já me lembraram quem eu sou em Cristo Jesus. E a gente precisa viver essa vida. A gente precisa viver essa relação. A gente precisa deixar de lado assim, o nosso orgulho. E a gente precisa começar a aprender, levar exortação, a ser motivado, encorajado, empurrado para dar tudo de nós, para abençoar as pessoas. Amém. Né?
A gente vê lá ele se encontrando com Pedro, depois da sua morte, para encorajar Pedro a voltar, para encorajar Pedro a pastorear, a apacentar suas ovelhas. Em Lucas 24, a gente vê o Cleopas, que era um discípulo de Jesus, né? Alguém que não tinha aparecido na Bíblia ainda, a gente só vê ele lá, a gente só vê ele nesse texto. E aí ele está indo, caminhando, ele e o seu companheiro, indo para a aldeia de Emaús, quando Jesus ele se apresenta no meio deles e começa a falar a respeito das Escrituras. E a palavra de Deus diz que Cleopas comenta com o companheiro dele, fala assim, meu Deus, por isso que quando ele falava, a gente sentia o nosso coração arder, né? Então Jesus, ele mesmo, depois da sua morte, da sua ressurreição, ele ainda se manifesta aos seus discípulos, para encorajar. E quando ele abre a sua boca, o coração desses irmãos, ele arde. Sabe, eu queria convidar vocês também, assim como eu me convido a mim mesmo, a gente deixar o nosso coração arder pelas coisas do Senhor, né? Deixar o nosso coração arder quando a gente ouve uma palavra, né? E a gente sempre tem uma palavra para poder alimentar as outras pessoas, né? Eu estava falando a questão lá de cozinhar para os outros. A gente precisa ter essa palavra na manga, esse testemunho, esse desejo de compartilhar a nossa fé com as pessoas. Sabe para quê? Para que as pessoas possam receber alimento da gente também. E que a gente também seja alimentado pela amizade das pessoas. Amém? Finalizando. Né? Essa é a nossa missão e propósito. Nós sermos como Ele. Sermos como o nosso Jesus. E amar as pessoas. Compartilhar a nossa fé. Consolar os corações partidos. Aquecer os corações desesperados e animados com a palavra do Senhor, trazer alegria e esperança de volta aos que se perderam pelo caminho, e não deixar ninguém para trás, não deixar ninguém para trás, se sensibilizar com o sofrimento alheio, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, olhar para as pessoas e circunstâncias, equipados com as lentes de Cristo, combater o bom combate sem fugir da luta, sem transferir a responsabilidade, mas assumir, não se conformar com esse mundo, e nem com o rumo que as coisas estão tomando, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, através da palavra de Deus. Isso está lá em Romanos, no capítulo 12. Precisamos semear em todo tempo a boa semente, que já está no nosso coração. Essa semente já está aí na sua vida, meu irmão, depositada sobre a sua vida, né? E não podemos nos render ao egoísmo. Temos que sair da nossa zona de conforto, parar de defender apenas os nossos próprios direitos e andar nesse caminho estreito. Ter um coração escancarado e sem cercas. Não cobrar fatura das pessoas, daquilo que a gente faz para elas. E ter esse coração escancarado e sem cercas tem um preço. Abrir a nossa casa e o nosso coração tem um preço. Expor a nossa intimidade tem um preço. Porque a gente pode ser traídos, como eu já falei, nós podemos nos frustrar, podemos nos entristecer, mas nós colheremos muitos frutos e veremos muitas transformações nas vidas das pessoas. Entendimento, restauração de pessoas, de casamentos, de famílias inteiras, de cidades inteiras. E é isso que Ele nos convida a fazer. Pensa em Pedro entrando lá na casa do centurião, né? Vocês conhecem a história? Que ele foi na casa do centurião romano, e ele foi nessa casa bem a contragosto, ele não estava afim de ir lá. Por quê? Porque o cara era um centurião romano, o cara trabalhava para Roma. Os romanos tinham matado Jesus, os romanos já tinham matado Estevão, né? Já tinham matado outros irmãos. E aí Pedro não queria, ele achava que o cara não era digno de salvação e nem nada. Mas aí Deus falou com ele e falou assim: olha, Pedro, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. E aí ele vai na casa do centurião Cornélio, e ele fala do evangelho, e ele expõe as escrituras, e ele fala de Jesus. E a família inteira desse cara, com os servos e as servas, os empregados da casa, todo mundo se converte. E naquele dia ele batiza todo mundo.
sabe? A gente não tem direito de julgar as pessoas. A gente não tem direito de negar os nossos dons às pessoas. Nós não temos direito de negar o nosso amor às pessoas. Nós não temos direito de construir muros para isolar pessoas do lado de fora. Nós não temos direito de tirar pessoas da nossa vida, porque a gente acha que elas não servem para nós. Nós precisamos entregar a nossa vida completamente, para poder entender como que o reino de Deus funciona. Muitas vezes a gente está esperando uma experiência sobrenatural, sabe, irmãos? Alguma coisa acontecer, alguma maluquice acontecer, algum anjo descer do céu com uma espada flamejante, né? Acontecer um milagre muito forte. Mas o milagre já aconteceu, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E não tem anjo nenhum que precisa descer do céu mais. É nós que precisamos assumir a nossa responsabilidade nessa família. E a gente precisa adotar os nossos irmãos como parte da nossa família. Definitivamente, totalmente, sem reservas. Aí sim nós vamos viver os dias de Atos capítulo 2. Eu vejo muita pregação, e eu mesmo já preguei muito sobre isso aí. Nossa, imagina viver aquilo. Lá do Atos capítulo 2, os caras tudo cheio do Espírito Santo, começando aquela carreira, a igreja caindo na simpatia de todo o povo, né? Aquela coisa toda, aquele cenário, todo mundo tinha tudo em comum. Irmãos, nós estamos vivendo isso hoje. Isso está acontecendo aqui hoje. O mesmo Espírito que foi derramado lá naquela época, ele já foi derramado sobre a sua vida hoje. E nós podemos viver todas essas coisas hoje. Florianópolis está esperando a gente se manifestar. O nosso Brasil está esperando a gente se manifestar como filhos de Deus. Como filhos de Deus, como família de Deus, de trazer todo mundo para dentro dessa relação, trazer todo mundo para dentro dessa família. Irmãos, eu vou te falar, estou feliz demais, porque a gente tem visto isso acontecendo todos os dias na nossa vida. E a gente precisa aumentar a intensidade disso. Para aumentar a intensidade disso, a gente tem que viver essa abertura total na nossa vida aí. Amém? Só para terminar, Filipenses 4:8. Depois de falar tudo isso que eu falei, o último versículo, né, como Paulo terminou a sua carta de Filipenses, ele disse assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai, nisso enchei o teu coração, nisso enche a tua mente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias
desapressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Graças a Deus, coisa boa essa palavra, né? Não sei quem foi abençoado aí, mas eu fui muito abençoado por essa palavra do Carlão. É uma alegria, né? A gente vê o quanto que Deus tem falado no coração de cada um sobre família, sobre responsabilidade. E eu estava lá atrás, né? Eu ia encerrar hoje, estava pensando lá o que dizer, né? E aí abri lá em Atos, no início de Atos ali, e o Carlão me encerra com Atos, né? Então, nem imaginava que ele ia encerrar com Atos, ele encerrou com Atos, mas a palavra que veio do meu coração era justamente essa, né? A gente fala de família, a gente fala de amor, a gente participa um da vida um do outro, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar aquilo que aquelas pessoas viviam em Atos, né? Que eles receberam do Espírito Santo e eles compartilhavam, né? E eles desfrutavam de um ambiente relacional tão forte a ponto de cada um não considerar o que tinha unicamente seu, né? Isso é muito forte, porque a gente fala, não, é para aquela época, só servia para aquele tempo, né? E no entanto, aquilo nos ensina, né, a respeito de uma família de Deus que é uma só, uma família de Deus que tem uma missão, que tem uma responsabilidade com esse mundo, que não está preocupada única e exclusivamente em pagar as contas, como o Carlão falou, né? Como mudar de carro, comprar uma casa nova, viajar, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Quando a gente tem que fazer alguma coisa que é para uma missão, que tem um propósito, a gente tem dificuldade, mas a gente não tem dificuldade, né? De fazer uma viagem, de ir para um lugar legal, né? E nós somos parte de uma família, né? A gente até fala pouco sobre isso, sobre a responsabilidade que a gente tem, né? De ofertar os nossos recursos, de participar mesmo, né? E hoje acho que, sim, eu entendi de Deus que era um tempo de a gente pensar a esse respeito, né? De a gente pensar, porque eu tive essa dificuldade muitas vezes, a dificuldade de querer reter aquilo que Deus tem colocado na minha vida como responsabilidade. Muitas vezes Deus tem nos dado recursos, tem nos dado, sabe, coisas que a gente, às vezes até mais do que a gente precisaria, né? E muitas vezes a gente tem tido dificuldade de participar na missão de Deus, né? Então eu queria chamar mesmo todos nós a essa responsabilidade. Tem tantas coisas que Deus quer fazer no nosso meio, sabe? Deus tem colocado no nosso coração um desejo de abençoar essa cidade através desse espaço aqui, né? Esse espaço aqui, a gente não entende esse espaço como um espaço apenas de culto. A gente não entende esse espaço como um espaço apenas para a gente usar num domingo, para a gente usar num domingo de manhã. A gente entende que Deus nos deu esse espaço para abençoar essa cidade. A gente tem essa fé, né, de falar com essa cidade, às vezes, de uma forma às vezes tão não convencional, né, de falar nessa cidade de uma forma em que esse povo entenda a nossa língua, né? Deus tem nos chamado para abençoar essas pessoas, para que elas venham aqui e elas vejam, o Dudu é diferente. O Dudu ele estava lá tomando um café, ele estava lá com a Isabela lá atrás brincando no parquinho, e aí aconteceu uma conversa, e aí o Dudu é diferente, porque ele está repartindo o Espírito, né? O Carlão, ele está aqui, tomando um café, participando de tudo que está acontecendo. O Carlão é diferente. Eu vejo nos olhos do Carlão o quanto que ele se esforçou para que algo diferente acontecesse nesse lugar.
Então, a gente não tá aqui querendo montar um templo, gente, não é o nosso objetivo. A gente não tem esse desejo, porque Deus nos chamou para uma praça. Deus tem chamado a nossa igreja para uma praça. E uma praça para viver tudo aquilo que o Carlão pregou hoje. Para viver essa relação, viver esse encontro. A praça é esse lugar de encontro. A praça é esse lugar que a gente senta para contar a história um para o outro, para fazer um piquenique, para que as crianças corram de um lado para o outro. Esse é o desejo do nosso coração como igreja. Então, tem muita coisa acontecendo. Se você quer fazer parte disso, quer entender mais profundamente como que as coisas estão acontecendo, tudo aquilo, ver o projeto, a gente está aqui para isso. Para que cada vez mais a gente entenda que nós somos uma só família e nós temos uma só missão. Não é a missão do Luiz, não é a missão da Rose, não, é a nossa missão como comunidade. Deus nos deu essa vocação. Deus nos deu a vocação de encontrar com as pessoas e elas encontrarem a Deus através da nossa vida. Deus nos deu isso. Sabe, não tem nada mais lindo do que a gente perceber aquilo que Deus nos fez para fazer nessa cidade. Deus nos deu esse dom, esse chamado como igreja. Deus tem dado outros chamados para outras igrejas, para fazer coisas diferentes das nossas. E não tem nada de errado com isso. Mas o que Deus tem nos chamado é para encontrar com essas pessoas e mudar a vida delas, através do nosso olhar, das nossas palavras, da nossa amizade. Deus nos deu essa capacidade para gerar encontros significativos, encontros transformadores. E eu queria convidar cada um de nós nessa manhã a viver isso. Sabe, a viver essa certeza, sabe, e se você não puder ofertar com seus recursos, não tem problema, se interesse, participe, se envolva de alguma forma, que seja com conselho, que seja com a fé empenhada, com a palavra empenhada de, poxa vida, eu não posso agora, mas eu entendo o propósito disso, e naquilo que for a minha parte, eu não vou reter, não vai ser única e exclusivamente minha, mas o meu coração está na mesa para tudo que está acontecendo. Se a gente tiver isso, se a gente tiver esse compromisso mútuo e essa responsabilidade mútua, a gente pode transformar essa cidade. Essa é a nossa fé. A gente pode transformar esse bairro, a gente pode transformar o norte da ilha e até o sul da ilha, né? Já tem tanta gente lá. Então e o Brasil, por que não o Brasil, né? Num momento tão difícil? Por que não a nossa igreja ser uma referência para esse Brasil de um lugar onde as pessoas têm encontros verdadeiros? Um lugar onde as pessoas têm encontros profundos. E não são encontros arrebatados, são encontros singelos, através da vida uns dos outros. Então que a gente tenha essa convicção, essa fé. E eu queria convidar você, né? O Lauro vai estar enviando lá o Pix da igreja, a conta. E se você também quiser ofertar, está aqui nossa caixinha. E eu queria fazer uma oração e já também, né, dar o tchau para todo mundo aí, dar um abraço em todo mundo, né, agradecer por esse momento. É uma alegria a gente poder viver isso, é um privilégio. Gente, é um privilégio. Privilégio que a gente tem aqui. Cheguei, Dudu. Dudu também quer dar um recado, já ia esquecendo. Que bênção poder estar participando de tudo isso, né? Vendo quanto Deus tem usado sem interesse próprio de nenhum de nós aqui, tá servindo a Ele. E todo mundo sabe o desafio que o nosso país tem vivido, e não só o nosso país, mas os países ao redor do nosso país também, né? A gente diariamente recebe venezuelano, haitiano, argentino na empresa, pedindo emprego, e muitas vezes não temos o que fazer nem com os próprios brasileiros, né? E agora a gente está precisando, para ajudar um venezuelano, uma simples mesa, quem tiver alguma para doar, com cadeiras, também simples, nada de frescura, e um sofá pequeno também. Então, se alguém está pensando em mudar de sofá, ou mudar de mesa, ou tem alguma sobrando, e puder se lembrar, pode dar um toquezinho para mim, ou para o Ivanzinho, ou para mim, que vai ser bem-vindo. A gente vai buscar com um caminhãozinho no local. Tá? Maravilha, Dudu. Bom demais, gente. Então vamos orar juntos aí. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa palavra maravilhosa que o Carlão compartilhou nessa manhã com a gente. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender que nós somos parte de uma família, Deus. Que o Senhor nos ajude a entender que
todas as bênçãos que o Senhor colocou na nossa vida, que o Senhor nos deu, é para que a gente faça transbordar na vida dos outros, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, não haja fronteiras, barreiras no nosso coração, mas que haja em nós um coração disposto a ter encontros significativos, Deus. Que a nossa fé seja uma fé autêntica, verdadeira, em que as pessoas encontrem da Tua graça, da Tua misericórdia através da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado mesmo por cada família aqui representada, Deus. Te agradeço mesmo por cada um, Deus. Cada um que veio nessa manhã aqui, Deus. E eu oro para que a nossa semana seja uma semana diferenciada, Deus. Que a gente saia daqui com mais fé, com mais disposição, com mais amor, Deus. Com mais vontade de fazer a Tua missão nessa terra. Assim, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Gente, uma outra forma de ajudar também, né, eu fiz uma escala. A gente tem aqui, né, vocês sabem o tamanho desse terreno, vocês sabem a nossa casa aqui, o culto, tudo que precisa ser feito antes dos cultos, né? Então eu fiz uma escala, eu não divulguei ainda, divulguei só para as pessoas que viriam hoje. E eu estou disposto a mexer nessa escala, para incluir mais gente, né? Algumas pessoas já deram nome. Então, se tiver mais alguém que gostaria de chegar aqui às 9 horas, né, ajudar a dar uma limpada, a gente está em obra. Vocês vão ver ali dentro que tá meio complicado algumas coisas, mas assim, a gente tá conseguindo. E se tiver mais alguém que gostaria de chegar aqui mais cedo no domingo, deve dar, assim, no máximo uma vez por mês, e até mais que isso, mais espaçado que isso. Então, se você pode, dar o seu nome pra gente, né, ajudar a limpar as coisas, a fechar a igreja, abrir, receber as pessoas, né, ir lá, dar um sorriso para alguém, dar uma palavra para alguém, né, tá disposto mesmo a servir com aquilo que tem. Então, se você tem essa vontade, tenho certeza que é uma forma também de a gente estar abençoando as pessoas que congregam aqui, que fazem parte dessa família. Então, venha falar comigo. E é isso, vamos tocar mais uma música aí. Que a paz, que o amor do Pai, que a graça do Filho e que a comunhão do Espírito esteja com todos nós, amém? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem.
as águas da terra seca. Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza.